Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, vai tudo bem contigo? Está em paz a tua casa? Tem você hoje alegria? Tem você hoje satisfação em sua vida? Tem você a certeza da vida eterna? Tem você a esperança de estar no céu com Jesus Cristo? A mensagem anterior pareceu uma mensagem simples, mas foi uma mensagem muito dura. Você pode ler outros textos na Bíblia, ou se você tiver dúvidas, questões, né? Então mande sua pergunta para mim. Aproveite o comentário do vídeo para você mandar perguntas, para você mandar pedidos de oração e solicitar mais esclarecimento do tema, tá bem? O tema da saúde é um dos temas principais da Bíblia. A gente vai encontrar aí no Velho e no Novo Testamento Deus muito preocupado com a nossa saúde, tanto física, quanto mental, quanto espiritual e quanto social. Então Deus tenha misericórdia de todos nós e que nós possamos cada dia procurar ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo para agradar a Deus, quer comendo, quer bebendo, vestindo ou fazendo outra coisa qualquer, assistindo televisão, né, ouvindo música, navegando na internet. Que nada tire da gente a nossa saúde, que nada tire da gente a nossa paz, que nada tire da gente a alegria e a certeza da salvação, da vida eterna em Jesus Cristo. Deus é contigo, maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Maravilhoso Deus, obrigado, meu Deus, por todas as coisas que o Senhor tem realizado em nossa vida. Obrigado, meu Deus, por tudo que Tu és para a gente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida da gente. E quando a gente lê a Tua palavra, Senhor, encontramos um Deus preocupado com a gente. Ciumento é verdade, cuidadoso, zeloso, mas interessado acima de tudo em nossa paz, em nossa felicidade. O Senhor mesmo prometeu em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, nunca nos abandonar, jamais nos desprezar. Mas o Senhor prometeu apagar todos os nossos pecados. O Senhor prometeu nos purificar de toda a iniquidade. Então, Pai, hoje colocamos nossa vida no Teu altar. Nos quedamos diante do Senhor na certeza do Teu perdão, na certeza da Tua salvação em Jesus Cristo. Pai, ilumina nossa mente para entender a Tua palavra. Mas também, meu Deus, toque em cada um de nós com o bálsamo curativo da Tua mão poderosa. E seja qual for a enfermidade que nos acomete, que nos aflige, que nos escraviza, que nos deixa para trás e derrotados, fracassados, humilhados, envergonhados, meu Deus, cure a gente. Restaura a nossa vida, Senhor, por dentro e por fora. Dá-nos uma vida saudável e um coração alegre. Acima de tudo, um coração disposto a Te amar e a Te obedecer. Neste momento, queremos abrir a Tua palavra. Vamos estudar um assunto bem delicado, mas queremos que este assunto nos eleve para mais perto do Senhor, na esperança de logo, em breve, estarmos contigo para sempre no céu. Abençoe a todos nós
e nos dê a iluminação do Espírito Santo para entendimento da tua palavra, a fim de colocarmos em prática. Nós oramos ao Senhor agradecidos, te pedindo tudo em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amado, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, verso 23, diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos trabalhar aqui a questão da morte. É preciso que eu e você entenda que a palavra morte na Bíblia, ela sempre vai se referir à eterna separação do homem para com Deus. Ou seja, pela morte, pelo pecado, nós recebemos como recompensa a morte eterna. Mas a nota tônica de Romanos 6 não é a morte eterna, é a vida eterna. Veja que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23, leia de novo comigo. Porque o salário, esse porquê aqui é conclusivo, né? Paulo está descrevendo aqui algumas situações. Verso 18, por exemplo, ele diz que a gente foi libertado do pecado para que fôssemos feitos servos da justiça, né? E a palavra justiça aqui é vida reta, vida justa, vida irrepreensível. Então, quando Paulo conclui o seu discurso de Romanos 6, ele conclui dizendo: o salário do pecado é a morte. A conclusão da vida de todo ser humano é vida ou morte. A conclusão de toda a nossa vida é vida ou morte. Deus, inclusive, ele vai delinear essa questão. Mas leia de novo o texto comigo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui nós temos a conclusão de toda a vida humana. Morrer eternamente ou viver eternamente. Mas, Renivaldo, e a pessoa que vai para a sepultura? Ela continua viva? Ela foi para o céu? Ela foi para o purgatório? Ela foi para o inferno? Ela foi para onde? Ela reencarnou? Nós vamos estudar um pouquinho isso hoje. E a conclusão é simples aqui. A morte aqui, quando a Bíblia se refere à morte, ela está se referindo à morte eterna. E esse não é o desejo de Deus para ninguém. Deus não predestinou ninguém para morrer eternamente. Eu vou ler alguns textos para a gente confirmar isso aí. E depois a gente vai... Leia comigo 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3. A gente vai estudar a questão da morte como sono. Tá? Embora a Bíblia apresente a morte como morte eterna, a Bíblia apresenta que o descanso temporário da sepultura é tratado na Bíblia como um sono, como um repouso, como um descanso. A gente vai ver isso aqui. Porque quando a Bíblia apresenta o descanso da sepultura como algo passageiro, temporário, ela está dizendo que ninguém recebe recompensa na morte, mas que todos recebemos recompensa na ressurreição. Assista o tema das duas ressurreições para você entender direitinho isso aí, tá bem? Agora aqui, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9, diz assim: amados, uma coisa que você nunca deve esquecer. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porém, Deus
não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Essa questão da vida eterna, né? Quando é que vai se realizar essa vida eterna para a gente? Quando é que a gente vai parar de errar? Quando é que a gente vai parar de morrer? Quando é que a gente vai parar de chorar e ficar de luto e praticar funerais? Então, Pedro vai dizer o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém morra eternamente, mas que todos alcancem o arrependimento para a vida eterna. Eu estou acrescentando aqui a parte final, tá? Pedro encerra aqui no arrependimento. Mas você pode colocar aí, porque se eu pratico o arrependimento, se eu confesso os meus pecados a Deus, e eu sou lavado no sangue de Jesus Cristo, recebo o santo batismo, recebo a morada do Espírito Santo em meu coração, a partir daí eu tenho a vida eterna. 1 João capítulo 5 fala justamente isso aí. Bem, 1 João capítulo 5, versículo 12 diz assim: aquele que tem o Filho, aquele que tem a Jesus Cristo, tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, o resumo da vida humana é morte eterna ou vida eterna. Essa é uma questão. E Deus coloca diante de nós, no livro de Ezequiel, capítulo 33, ele coloca justamente essa questão. Leia comigo Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículos 9 a 11. Está escrito assim. Ezequiel 33, versículos 9, 10 e 11. Ele diz assim: mas se falardes ao perverso para o avisar do seu caminho errado, e ele se converta, e ele não se converter, se você pregar para a pessoa dizendo que ela precisa se converter, se arrepender, não é, para receber a vida eterna, e ele não quiser passar pelo processo do arrependimento e da conversão, diz o texto aí, ó, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá, e aqui morrerá eternamente, morrerá na sua iniquidade. Mas você que pregou para ele, que anunciou a vida eterna para ele, mas ele não aceitou a vida eterna, você está livre do sangue dele. Versículo 10. Tu, pois, filho do homem, fala com a casa de Israel. Assim diz o Senhor. Assim vocês têm dito. Visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, nós perecemos, ou seja, nós morremos eternamente. Nós estamos destinados a morrer eternamente. Por quê? Porque a minha iniquidade não foi lavada. O meu pecado não foi perdoado. Então eu estou destinado a morrer eternamente. Agora versículo 11, né? Aí ele diz assim: como, pois, nós vamos viver eternamente? Aí o versículo 11 é o que Deus propõe para mim e para você. A predestinação de Deus é vida eterna em Jesus Cristo. Diz o versículo 11: diga a eles, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte eterna de ninguém. Deus está dizendo, não tenho prazer. Deus não fica feliz. E Deus não fica alegre, nem faz festa por alguém dizer não para ele. Por alguém rejeitar a salvação. Ao contrário, Deus se entristece. É o que a Bíblia diz, né? Aí diz o versículo 11. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho pecaminoso, do seu caminho que está levando para a morte eterna, e ele receba a vida.
Ele diz: convertei-vos, convertei-vos vocês todos dos vossos maus caminhos. Por que continuar no caminho da morte eterna? Ó casa de Israel, por que escolher a morte? Então a conclusão da vida humana é vida eterna ou morte eterna. Deus deseja e Deus trabalhou incansavelmente e ainda trabalha e ainda vai continuar trabalhando para que você viva eternamente. Jesus Cristo, João 3,16, ele diz assim: Deus amou o mundo, né? João 3,16, leia comigo. João 3,16 e 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Essa expressão deu aqui você pode trocar pela palavra matar. Deus amou tanto você que ele foi capaz de matar seu próprio Filho. Oferecer Jesus Cristo em sacrifício por você. Para que você não pereça. Se crê nele, se crê no sacrifício que Deus fez do seu próprio Filho, você não perece, você não morre eternamente. Mas você viverá eternamente. Leia o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que matou o seu Filho, o seu único Filho, o seu primogênito, para que todo aquele que nele crê, nele no sacrifício, né? No sacrifício de Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo, não pereça, não morra eternamente, mas viva eternamente. Essa é a proposta de Deus para toda a humanidade. Indiferente de qualquer religião. Indiferente. Não importa se você é judeu, se você é cristão, se você é budista, é islamista, é muçulmano, é confucionista, é ateu, é espírita. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito de Deus. É a proposta de Deus para mim e para você viver eternamente. Verso 17. Leia. Porquanto Deus enviou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio de Jesus Cristo. E aí no verso 33, o último versículo aí, 36, desculpa. Por isso, quem crê no Filho de Deus, quem crê no sacrifício de Jesus Cristo, tem a vida eterna. Quem, porém, não crê, não verá a vida, mas sobre ele permanece a condenação. Sobre ele permanece a morte eterna. Ele permanece, aí diz o texto, permanece a ira de Deus. A ira de Deus vai se manifestar contra o pecado. Paulo diz, o salário do pecado, morte eterna. Então eu preciso me apartar, me separar do pecado, vencer o pecado para eu ganhar a vida eterna. Mas eu não posso fazer qualquer sacrifício, qualquer penitência, qualquer obra meritória para alcançar o perdão, para alcançar a salvação. Eu não posso pagar o preço do meu resgate. E aí o que é que Deus fez? Matou o seu filho. Romanos capítulo 5, leia comigo. Romanos capítulo 5. O tema é maravilhoso. Não pense que eu estou fugindo do assunto não, tá? Nós vamos entrar aqui na questão do descanso temporário. Porque muita gente tem medo da morte, porque na verdade não conhece o plano de Deus. E o plano de Deus é vida. Mas vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 7 diz assim. Versículo 8, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para comigo e com você. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter
morrido eternamente, ter levado sobre si a morte eterna, para quê? Para redimir, para salvar a gente, quando a gente ainda estava preso, acorrentado ao pecado. Eu vou ler o texto na íntegra, diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9. Sendo, pois, justificados pelo sangue de Jesus Cristo, seremos salvos da ira de Deus. A ira de Deus está sobre o quê? Sobre o pecado. Deus vai punir pecados. A gente vai entender um pouquinho isso na última mensagem, quando nós vamos falar sobre perdão e salvação. Mas preste atenção. A proposta de Deus para mim e para você é o quê? É morte eterna? Deus tem prazer na morte de ninguém? Não. Deus quer que todos sejam salvos. A graça de Deus, Tito capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2, versículo 11, está escrito, olha: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, qual é a predestinação de Deus? Vida eterna. Qual é os dois destinos do ser humano? Vida eterna ou morte eterna. E o que é que isso tem a ver com o descanso temporário? Então a gente vai estudar um pouquinho agora. Vamos dedicar alguns minutos para a gente entender o descanso, ou chamado sono na Bíblia. A morte física, né? O descanso temporário é chamado de sono. Como é o ser humano? Como foi que Deus fez o ser humano? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, está escrito. 26 assim: disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. E aí o versículo 27 diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Capítulo 2, versículo 7, diz assim: também formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma viva. E essa alma viva aqui, essa alma vivente, é um ser imortal. Mas uma imortalidade, não uma imortalidade efetiva, mas uma imortalidade condicional. Como é que eu sei que é imortalidade condicional, Renivaldo? Leia o capítulo 2, versículo 16 e 17. Ele diz assim: 2,16 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, você morrerá eternamente. O homem nasce imortal, mas com uma imortalidade condicional. Por quê? Primeiro, a gente tem que entender que o homem foi criado com os atributos de Deus, com o caráter de Deus, com a personalidade de Deus. Ele tem os atributos da divindade em seu caráter, em sua personalidade. E Deus é imortal. Agora, Deus colocou um teste para o ser humano permanecer imortal para sempre. Tanto é que no capítulo 3, Deus vai dizer exatamente isso. A partir do versículo 22, veja o que Deus disse: o homem é agora como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que ele não viva eternamente, nós vamos retirar dele o privilégio, o direito de comer da árvore da vida.
Observe, quando Deus cria o ser humano, Deus cria com a imortalidade. Ele é imortal. Até o dia que ele desobedece. O verso 22 do capítulo 3, Deus explica. Se ele comer da árvore da vida depois que pecar, ele vai viver eternamente. Ou seja, ele se torna imortal. Agora, com a desobediência, ele se tornaria imortal. Então não tem segredo. E não tem essa questão na Bíblia, teologicamente falando, de que o ser humano é imortal. Não. Ele foi criado imortal, mas com uma imortalidade condicional. Você vai ser imortal todos os dias que você obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus é: não coma desta árvore, porque no dia em que dela comer, você perde a imortalidade. Você vai morrer, e não vai morrer morte física. Aqui, Gênesis 3, versículo 17, Deus está dizendo: você vai morrer eternamente. Você vai se separar, vai ser separado de Deus para sempre. O ser humano perde o direito de viver na presença de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Deus diz o seguinte, Isaías 59, versículo 2. Porque as vossas iniquidades separam vocês de Deus, e os pecados de vocês fazem com que Deus vire as costas para vocês e não mais se relacione com vocês, ou seja, que ele nem ouça vocês. Então, qual é o problema do ser humano? É o pecado. Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte eterna. Mas Jesus Cristo veio nos dar o remédio para a morte eterna. O remédio é a vida eterna em Jesus Cristo. Quando é que eu recebo a vida eterna? Quando eu morro? Não é o que o texto da Bíblia vai dizer, tá bem? Mas vamos entender o que é vida e o que é morte. Vamos voltar para Gênesis capítulo 2, versículo 7, porque está escrito assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que é morte? É pó sem fôlego. Presta atenção. O que é morte? É o pó sem o fôlego. O homem foi feito do barro. Deus moldou o boneco e o boneco estava sem vida. Agora, o que Deus vai fazer? Deus faz soprar no nariz do ser humano a vida. O oxigênio que mantém a vida. Você já viu falar em pessoas que estão presas ao oxigênio, estão respirando por aparelho? Ela está sendo oxigenada por aparelho, porque no dia que desligar os aparelhos, ela perde a oxigenação do seu corpo, então ela está morta. Então, o que é morte? É um corpo sem respiração. Presta atenção, morte é corpo sem respiração. E o que é vida? É o corpo com a respiração. Não vai fazer isso, né? Mas uma pessoa, por exemplo, se afogou. Por quê? Porque ela não conseguiu respirar embaixo d'água. E aí o seu corpo parou de oxigenar as células por falta da respiração, então ela morre. E depois que ela sai da água, algumas são ressuscitadas, né? Mas na maioria dos casos, ela está morta. Ela vai ser sepultada. Então, o que é morte é corpo menos a respiração. E o que é vida é o corpo mais a respiração. Você quer ver que essa é a definição da Bíblia do que é vida e do que é morte? Salmo 104. Abra sua Bíblia no Salmo 104, porque é exatamente essa definição da Bíblia do que é vida e do que é morte. Salmo 104, verso 28, diz assim, verso 28 e 29. Se Deus nos dá a respiração,
a gente fica feliz, a gente fica alegre, a gente tem, né? A gente fica farto, a gente recolhe os bens que Deus nos dá e a gente fica farto de bens. Agora, verso 29. Se Deus oculta de nós o rosto, olha Isaías 59, 2. Se Deus vira as costas para a gente, aí diz assim: nós ficamos perturbados. Se tirar da gente a respiração, a gente morre. E voltamos a ser pó. Não estou inventando não. Abra sua Bíblia. Salmo 104, verso 28 e 29. Deus nos dá a respiração. Jó, capítulo 33, versículo 4, diz que o Espírito Santo soprou a vida na gente. Né? Eu vou ler de novo o Salmo, tá? Mas eu quero corroborar com Jó, capítulo 33, versículo 4. Para mostrar para todos nós que vida é o corpo com respiração. Morte é o corpo sem respiração. Ou sem fôlego, né? Sem o fôlego de Deus. Sem o sopro de Deus. Diz assim, olha: o Espírito Santo me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me tornou vivo, ou me deu vida. Gênesis 2, 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem está aí, um boneco, sem respirar. Agora Deus vai soprar a vida no nariz do ser humano, o fôlego, e ele passa a ser uma pessoa viva. Ele passa a ter vida, e vida eterna aqui. Na criação ele recebe a vida eterna, também condicional. Se a morte eterna, ou a imortalidade, é dada ao ser humano no Éden, ela é condicional, e a vida eterna dada ao ser humano no Éden também é condicional. E, portanto, o texto da Bíblia, de Gênesis, fala de morte eterna e vida eterna. Agora aqui, no livro de Salmo 104, está falando aí do processo da morte física, ou do descanso temporário. Aquele descanso que a gente passa um tempo na sepultura, aguardando a ressurreição. Mas, Renivaldo, e as pessoas que foram cremadas, né? As pessoas que foram cremadas, as que foram jogadas no mar. A Bíblia diz lá em Apocalipse que a sepultura, não importa se vai ser um tubo ou um potezinho de cerâmica, ali é a sepultura. Dali vai sair o ser humano que morreu, ou que descansou na morte temporária. No Salmo 104, verso 28 diz: se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Então, o que é vida é o corpo com fôlego. O que é morte é o corpo sem o fôlego. Nós temos um aparelho muito importante em nosso corpo, que é o aparelho respiratório. O que mantém você vivo é o aparelho respiratório. Você pode passar até 21 dias, 22 dias, 20 dias sem comer nada. Absolutamente nada. Você pode passar até 8 dias sem beber nada. A partir de 8 dias, o seu corpo começa a desfalecer de sede e então você vai morrer. O corpo vai ter falência múltipla dos órgãos, porque o corpo precisa de água. E muita água para poder funcionar. Mas o nosso corpo não é capaz de passar mais de 10 minutos sem respirar. Tanto é que nos hospitais, quando os médicos vão fazer ressuscitação, né? A RPC, né? Ressuscitação. Aí eles contam o tempo. Passou de 10 minutos, chegou a 12, 10, 12 minutos, eles, na maioria das vezes, eles declaram morte do paciente, porque o coração parou de bater por mais de 10 minutos. E o coração, essa bombinha aqui,
ela precisa do aparelho respiratório para poder bombear o sangue oxigenado pelos pulmões para todas as células do corpo permanecer vivas. Então não tem mistério nenhum na questão da morte. A morte é como um sono. Tanto é que a Bíblia vai descrever a morte como um sono. Leia comigo o livro de Jó, Jó capítulo 7, versículos 7 até o 10. Diz assim, olha, o versículo 7 diz assim: lembra-te de que a minha vida é um sopro, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos que agora me veem não me verão mais. E os teus olhos me procurarão e eu já não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura não tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa. E no lugar onde ele morou, nunca mais o conhecerá. Vamos para o capítulo 12, versículo 10. Diz assim: na tua mão está a alma de todo ser vivente. A palavra alma aqui é vida. Na tua mão está a vida de todo ser humano e o espírito de todo o gênero humano. A palavra espírito aqui é sopro. E aí no capítulo 14, Jó continua a sua explicação, né? Ele está dizendo que a alma, a vida do ser humano, a respiração do ser humano está nas mãos de Deus. No capítulo 14, versículo 12, né? O homem se deita e fica prostrado. Versículo 10. Mas no versículo 12 assim: assim o homem se deita e não será acordado, enquanto existir o céu, não acordará, e nem será despertado do seu sono. Então o que é a morte física? É um sono temporário. Você vai para a sepultura, não vai para purgatório, não vai para inferno, não vai para o céu, não vai reencarnar, não vai a lugar nenhum. Leia de novo o texto, tá? Versículo 10 diz assim: o homem se deita e não se levanta. Versículo 12, o homem porém se deita, fica prostrado, no verso 10. No versículo 12 diz: o homem se deita, não se levanta, enquanto existir o céu não acordará e nem será despertado do seu sono. A morte temporária, Jesus Cristo também tratou dela, né? Daniel 12 também trata do mesmo assunto. Daniel 12 vai falar justamente a mesma coisa. A recompensa do ser humano não está na morte. A recompensa do ser humano está na ressurreição. Tá? Não existe, ninguém é imortal. Imortal é só Deus. Deus é o único que é imortal. Ele deu a imortalidade ao ser humano porque ele criou o ser humano com o atributo da divindade. O ser humano, pela desobediência, se tornou mortal. Não apenas morte física. Deus não trata da morte como da morte física, desse sono temporário. Deus trata da morte eterna. E Deus tinha que resolver o problema da morte eterna. E para resolver o problema da morte eterna, o próprio Deus tem que morrer para o homem viver eternamente. Ou Deus castiga o ser humano com a morte eterna. E então Deus vai matar seu filho para que o homem viva eternamente. Então o descanso da morte, na verdade, é uma bênção para o ser humano. Porque a gente vive uma vida de fadiga, de tristeza, de tantas coisas ruins neste mundo. Então a gente vai descansar na sepultura, aguardando a ressurreição. Leia Daniel 12, versículo 1 e 2, diz assim: olha, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde aquele dia, desde aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, aquele que foi achado escrito no livro da vida. Verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão, que dormem no pó da terra, ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Veja que Daniel está falando da morte física como um sono.
estão dormindo. Jesus Cristo também vai falar a mesma coisa, né? João, capítulo 5, Jesus Cristo vai dizer a mesma coisa, né? O capítulo 11 ele vai dizer que Lázaro dormiu. Versículo 11, diz assim, ó: e isto dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dormiu, mas eu vou lá acordá-lo. Então a morte é um problema? Não. Não olhe para a morte como um problema, como fim. Olhe para a morte como um descanso temporário. Paulo vai dizer que nem todos dormiremos, né? Coríntios, capítulo 15, eu vou ler, a gente vai encerrar a mensagem lá em Coríntios, capítulo 15, mas vamos ler capítulo 5 de João, porque Jesus Cristo vai dizer que todos vão ressuscitar. Todos vão sair da sepultura. Não importa se a sua sepultura é um pote de cerâmica, ou é uma caixinha, é uma caixa de concreto numa parede de um cemitério. Não importa. Se é um buraco cavado na areia ou se é o mar, você foi amarrado a uma caixa e jogado no mar. Não importa. Ou você foi enrolado num pano e jogado no mar. Ou você foi jogado numa fogueira e nem foi sepultado, e ali a fogueira queimou você e seus ossos ficaram ali expostos na natureza. Não importa a sua sepultura. Você vai sair da sepultura para receber a vida eterna ou a morte eterna. Leia comigo João capítulo 6, versos 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disto, porque a hora vem em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, e a palavra bem aqui é aceitado o sacrifício de Jesus Cristo, aceitado a oferta de Deus, aceitado a predestinação de Deus, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Esses aí ressuscitarão para a vida eterna. Sairão para a vida eterna. Versículo 29, primeira parte. Os que tiverem praticado mal, os que rejeitaram o sacrifício de Jesus Cristo, o que rejeitou a predestinação de Deus, ressuscita, sai do seu túmulo para a morte eterna. Qual é o destino de todo ser humano? Vida eterna ou morte eterna? Não tem outro caminho. Lá em Coríntios, Paulo vai dizer, né, que nem todos vamos dormir, mas todos seremos transformados. Todos, ele fala todos aqui, se referindo aos justos, né? Aqueles que aceitaram a predestinação de Deus, que é a morte de Jesus Cristo como recompensa. E aí, leia comigo a partir do verso 50. Irmãos, eu afirmo a vocês que nem carne nem sangue vão herdar o reino de Deus, nem a corrupção e herda a incorrupção. Verso 50. Agora no versículo 51 ele diz assim, olha, nem todos, eu digo um mistério a vocês, nem todos vamos dormir. Olha aqui a morte física apresentada como sono. Paulo vai dizer, Jesus vai dizer, Daniel vai dizer, Jó vai dizer que a morte física é um sono. Não é uma passagem para um novo lugar. Não é uma reencarnação, não é um passaporte para ir para o céu, ou para purgatório, ou para inferno, nada disso. Não existe essa expressão na Bíblia, a morte como uma passagem. Ele foi colocado em bom lugar. Não. A não ser que você encare que a sepultura é um bom lugar. Eu não acho que seja um bom lugar. Tanto é que eu não tenho compromisso com a morte. Nem a morte física, imagine com a morte eterna. A morte é um descanso temporário para no final você acordar para receber a sua recompensa. Ele diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olho, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Aqui ele está falando da primeira ressurreição. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 20, né, aí nós temos
as duas mortes, e nós temos aí a morte física e nós temos a morte eterna. Capítulo 20, leia comigo, né? Aqui diz assim, capítulo 20, verso 4 a 6 diz: vi também tronos e se assentaram aqueles aos quais fora dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a sua marca na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Não existe recompensa nenhuma quando o ser humano morre. Todos os dias a gente ouve notícia de pessoas que morreram. Morreram a morte física. E pode ter morrido a morte, ainda não, mas pode ter selado o seu destino para a morte eterna. Ou seja, vai morrer 2 vezes. Aí diz aí, versículo 6, olha. Bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem autoridade a segunda morte. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e sacerdotes de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Então, a quem participa da primeira ressurreição, esses aí, ele recebe de Deus, na ressurreição, a imortalidade. Ou seja, ele não vai experimentar a segunda morte. E o que é a segunda morte? A segunda morte, capítulo 21, versículo 8. Diz aí, o que é a segunda morte? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que é a segunda morte? É quando Deus vai manifestar sua ira contra o pecado. Apocalipse capítulo 15. Deus vai manifestar sua ira contra o pecado. Ele vai destruir o pecado. E aquele que amou o pecado e rejeitou a vida eterna, 2 Pedro capítulo 3, esses aí serão queimados e morrerão eternamente. Qual é o destino do ser humano? Vida eterna ou morte eterna? Tem a morte no meio do caminho da nossa jornada para o céu? Tem. Tem um descanso. Apocalipse, inclusive, capítulo 12, ou 13, deixa-me ver aqui, capítulo 12, ou 13, ele diz que bem-aventurado é aquele que morre em Jesus Cristo, para que ele descanse das suas obras, enquanto aguarda a ressurreição. Vou deixar no primeiro comentário do vídeo essa mensagem aí. Bem-aventurados os que morrem em Jesus Cristo, os que dormem em Jesus Cristo, para que ele descanse das suas fadigas e as suas obras o sigam. Ou seja, eles continuam testemunhando, mesmo depois que morrem, porque eles morreram depois de viver uma vida justa diante de Deus e diante dos homens. Então o seu testemunho, até na morte, eles testemunham que morrem na esperança da vida eterna. O livro de Salmo diz que o justo ressuscitará. O livro de Isaías diz que o justo acordará do seu sono. Isaías capítulo 26 diz que o justo vai acordar do seu sono. Meu amado, minha amada, a morte física, nesses dias que a gente está vivendo, na minha visão, ela continua sendo uma bênção ao ser humano. Porque imagine uma pessoa com 200 anos, 300 anos, com um diabetes, com um colesterol alto, um coração doente. Então Deus permite o descanso temporário, famílias desajustadas, pessoas que vivem de remédio. Então Deus permite o descanso temporário. Eu posso citar aqui o exemplo da minha mãe. Um câncer.
Agora você imagina uma pessoa 4, 5, 10 anos sofrendo as dores de um câncer. Então Deus permite o descanso temporário. Agora, o destino traçado por Deus para todo ser humano é vida eterna. E para dar a vida eterna a você, para garantir a vida eterna a você, Ele matou seu próprio filho como sacrifício para perdoar todos os teus pecados, para que você viva eternamente. No meio do caminho, esse descanso temporário leva você a descansar dessas fadigas, das doenças, do cansaço. Mas de repente Jesus Cristo volta, Ele desce nas nuvens dos céus para acordar seus filhos que estão dormindo no pó da terra e levá-los para a casa do Pai. Eu quero estar lá. Você quer? Você deseja estar com Jesus Cristo no céu? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, obrigado porque o Senhor não destinou o ser humano para morrer eternamente. Também o Senhor não destinou o ser humano a viver sofrendo num purgatório, num inferno, ou num Sheol, ou num limbo. Também o Senhor não destinou ninguém para dizer que foi bom aqui na terra e merecer um céu sem o sacrifício de Jesus Cristo. O Senhor há de dar recompensa a todos nós quando Jesus Cristo vier a segunda vez. Nós queremos a recompensa dos justos. Nós queremos ser herdeiros da vida eterna na ressurreição dos justos. Portanto, Pai, abraça a gente hoje e purifica a gente de todo o pecado, para que possamos viver eternamente, lavados e purificados no sangue de Jesus Cristo. Nós o adoramos agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.